Tem gente que nasce em uma família que apoia e tem gente que nasce em uma família que destrói sem perceber. E quando a gente é criança, o nosso mundo é a nossa família, porque a gente não conhece outra coisa. E os nossos pais têm uma enorme influência em nossa personalidade, em como a gente vai se tornar. Eles podem ter suas boas qualidades, mas eles têm muitas coisas negativas também. E a gente acaba absorvendo tudo de uma forma automática. E a gente não entende o porquê disso. Existe aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E na nossa infância, isso quer dizer basicamente a nossa família. Hoje eu percebo que os meus pais não eram as melhores pessoas para eu me espelhar, para chegar longe nessa vida. A gente está falando de personalidade abusiva, de covardia e sempre achar que sabe tudo. Mas tudo bem, porque esse vídeo não é sobre criticar minha família e nem culpar os outros por tudo que eu passei, mas sim sobre lutar pelo seu futuro, independente de onde você vem. Eu quero te levar de volta à minha infância. Eu vim de uma família coreana e um dos traços de coreanos é que tudo tem que parecer perfeito. Você pode ver isso nos dramas coreanos, onde tudo tem que ser bonitinho, onde tudo tem que ser perfeito na superfície. E tudo de ruim e dramático serve como sacrifício ou algo simbólico para algum bem maior que vai vir depois, no final. E os meus pais são um pouco assim também. Eles acham que sabem tudo e que estão sempre certos. Eu acho que apesar da maioria não ser coreana aqui, eu acho que em algum momento vocês conseguem se identificar com isso. Enfim, os meus pais acham que sabem tudo e que estão sempre certos, quando no fundo eles sempre tiveram medo de tentar coisas novas, nunca procuraram aprender para serem melhores, nunca procuraram aprender com seus erros e sempre compensavam as suas falhas com o seu ego, sempre culpando as outras pessoas ou simplesmente ignorando os resultados. Eu cresci num ambiente assim, onde todo mundo achava que sabia tudo. Isso acabou moldando a minha personalidade e eu virei mais um, com medo de tentar não aprender com os meus erros e sempre achar que eu sabia tudo também. E com o meu ego esconder tudo isso. Mas por outro lado, em toda a família coreana existe uma regra de ouro, que é: tem que estudar e sempre ir bem na escola. Então com isso eu consegui passar numa faculdade boa e eu consegui sair de casa. E foi o ano que eu me mudei da minha cidade onde eu cresci, que é Mogi das Cruzes, e eu fui morar em São Paulo. Então pela primeira vez eu estava sozinho, livre no mundo, para pensar do jeito que eu bem entendesse e para fazer tudo o que eu queria. E quando a gente muda de cidade para fazer faculdade, geralmente, como vocês sabem, a gente vai morar em repúblicas com outros colegas. Mas com a cabeça que eu tinha, eram basicamente muitas brigas, muitos desentendimentos. A gente montava repúblicas, ficavam uns anos juntos e depois desmanchavam. Eu ia mal na faculdade porque eu não estava muito interessado em aprender. De novo, eu fui criado para estudar e passar em alguma prova. E era isso que eu pensava da faculdade, que era simplesmente alguma coisa que eu tinha que fazer para poder ganhar dinheiro mais tarde. E eu tinha poucos amigos na faculdade. Eu não me encaixava porque eu não queria aprender para ser um engenheiro. Eu só queria passar de ano, eu só queria sair da faculdade. Então, como vocês podem ver, a cabeça que eu tive na criação continuava nesse período de faculdade. E nos últimos anos de faculdade, chegava a hora da gente finalmente correr atrás de estágio, para a gente finalmente ganhar dinheiro. E de alguma forma, apesar de ir mal na faculdade, eu conseguia passar nas provas e eu conseguia passar nas entrevistas para os estágios. Afinal, eu estava fazendo uma faculdade boa, então isso facilitava muito. O problema é que eu entrava nos estágios com a mesma cabeça. Então, vocês imaginam a decepção que eu era para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu só queria fazer o que eu tinha que fazer para ganhar o dinheiro. Eu não tinha muito interesse pelo que eu estava fazendo ou em aprender para ser melhor. Resultado, eu fui mandado embora de alguns estágios
Eu não estava indo muito bem em todos os aspectos de faculdade, de trabalho. E chegava no final de semana, eu voltava para minha cidade. Eu saía com os meus amigos e basicamente bebia e me drogava o final de semana inteiro. Eu estava sempre fugindo da minha vida e o pior é que eu não sabia nem o porquê. E tudo isso estava acontecendo e eu não queria admitir, mas eu estava em depressão. E eu achava que o problema era o mundo. Mas não era. Era o ambiente que me criou e a mentalidade que eu aprendi dentro dele. Eu tive que começar a entender isso para que tudo começasse a mudar. A família molda o nosso passado, mas não o nosso futuro. E se você se encontra numa situação parecida com a minha, hoje eu quero falar de 3 coisas que talvez ajude a dar essa volta por cima. O primeiro item de hoje é se afastar de todo mundo por um tempo. É como a gente falou antes, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Isso em termos financeiros, isso em termos sociais, saúde e estética. Eu posso te dar um exemplo aqui, mas você não consegue imaginar uma pessoa magra convivendo com 5 pessoas gordas o tempo todo, porque eles não se identificam um com o outro, eles não têm a mesma realidade, eles não têm os mesmos valores. Dito isso, o que a gente tem que fazer é se afastar das pessoas que têm uma influência negativa na nossa vida, se afastar e criar o nosso próprio mundo. Eu acho que a gente já faz isso naturalmente na adolescência, quando a gente não consegue se identificar com certos grupos ou até a própria família. A gente acaba se rebelando, a gente acaba criando o nosso próprio mundo na nossa cabeça. E na minha adolescência eu fiz muito isso. Eu ficava no meu quarto e eu ficava escutando os meus CDs de rock. E o mais legal é que esse mundo contém todas as coisas mais importantes que virão na nossa vida. Tudo que a gente imaginar, tudo que a gente pensar quando a gente estiver sozinho nesse tempo, é tudo que vai fazer sentido na nossa vida. E no futuro, o dia que a gente criar coragem e confiança de defender tudo que a gente pensava, tudo que a gente acreditava quando a gente estava nesses momentos sozinhos, é o que realmente vai fazer sentido e dar sentido para a nossa vida. Então crie esse mundo e guarde com muito carinho tudo que a gente criar nesse nosso mundo, porque são os nossos tesouros sagrados. Agora, não basta só criar o nosso mundo e ficar nele, porque senão acaba sendo o nosso refúgio para sempre. Além de criar o nosso próprio mundo, a gente tem que entender que é muito importante realizar esse próximo passo. O segundo item de hoje é aprenda a aprender. Como a gente falou antes, na minha família, a gente não tinha muito o hábito de aprender coisas novas e aprender com os nossos erros. Eu acho que foi finalmente quando eu fui morar numa outra cidade, depois da faculdade, no interior de São Paulo, primeiro em Campinas e depois em Piracicaba, mas em Campinas eu me mudei para trabalhar no meu primeiro emprego. E quando eu cheguei lá eu não conhecia ninguém, então logo fui procurar uma nova república para morar por enquanto. E eu achei uma república de estudantes. Essa república tinha 10 pessoas morando juntos. Então era uma casa gigante, mas vivia lotada. E o que eu percebi morando com tanta gente é que cada pessoa tinha algum hábito, alguma coisa muito pessoal. Por exemplo, tinha um dos colegas que gostava de montar o cubo mágico. E ele tentava montar o cubo mágico o mais rápido possível. Existia um outro que queria aprender a mexer no Linux. A gente está acostumado a usar o Windows, ele queria usar o Linux no computador dele. E tinha um outro que gostava de violão clássico. E a maioria deles gostavam de cozinhar. Então, depois de um certo tempo, eu comecei a olhar para eles e eu vi em cada um deles uma oportunidade de aprender alguma coisa muito diferente. E assim, eu ia aprender com os melhores, porque cada um era muito expert no que fazia. Não só isso, mas acho que foi a primeira vez, morando com 10 pessoas, que eu aprendi a me colocar no lugar do outro, a ser mais solidário,
a tentar entender como o outro está pensando ou como o outro está se sentindo. Era uma coisa que eu não tinha muito nas repúblicas anteriores. Eu acho que eu era muito imaturo ainda. Então eu comecei a criar um gosto para aprender e descobrir coisas novas. E passados uns anos, eu fiz uma promessa comigo mesmo de aprender uma coisa por ano. Então teve um ano que eu aprendi a dançar forró, teve um ano que eu comecei a fazer Muay Thai, teve um ano que eu entrei pro CrossFit, até coisas mais básicas como, por exemplo, cozinhar. Teve um ano que eu fiz teatro, teve um ano que eu entrei para fazer aula de oratória. Atualmente o meu maior desafio está sendo como fazer vídeos melhores. E hoje eu tenho uma lista de 100 coisas que eu sei fazer. Até as coisas mais bestas entram nessa lista. Por exemplo, como fazer truques com um Zippo. E o último item de hoje é tome responsabilidade pela sua vida. A gente tem que começar a entender que a gente não pode culpar os outros por onde a gente está nesse momento. A gente não escolheu a nossa família. A gente não pode mudar as coisas do passado. Mas a gente tem o dever de mudar as coisas daqui para frente. E nós somos culpados por tudo o que acontecer na nossa vida. Até nas coisas que realmente são causadas por outras pessoas, a gente assume a responsabilidade por isso. Isso te empodera de uma forma que não tem igual. Porque você tem uma mentalidade de você ter o poder de mudar tudo que acontece na sua vida. Porque no fim você tem o poder de ditar a realidade que você quer. Apesar das coisas acontecerem, você escolhe como você quer reagir ou as decisões que você quer tomar com base naquilo. O fato de tomar responsabilidade pela sua vida e não mais culpar seus pais ou nem mais ninguém, isso pode trazer um peso nas costas, mas não fique intimidado com esse peso. Faz parte de aprender, faz parte de ser sempre melhor. E aos poucos você vai ver que você supera as dificuldades, os obstáculos na vida. Pense num personagem de videogame que no começo não tem tantos pontos de experiência, portanto você não consegue ganhar daqueles inimigos mais fortes. Mas aos poucos você vai ralando, você vai derrotando inimigos menores e você vai criando força, você vai ganhando experiência. E quando chega a hora de você lutar contra esse inimigo mais forte, agora você está mais preparado. Você vai ver que você tem a capacidade de superar ele e você acaba vencendo no final. E procure sempre as coisas que te fazem bem, te fazem ser melhor, te fazem evoluir, porque essa jornada de evolução é o que vai te capacitar cada vez mais para você realizar todos aqueles sonhos, todas aquelas ideias que você tinha quando você estava dentro do seu mundo próprio. E a partir de agora tudo vai fazer sentido. Você vai estar defendendo quem você é. E a gente tem que lembrar que o nosso passado não dita o nosso futuro. Ele apenas faz parte dessa nossa história triunfante. Portanto, não deixe o passado te desanimar, mas sim te motivar para o que vem pela frente. Porque você não escolheu a família que nasceu, mas escolhe a vida que quer viver. E se você não fizer nada, você vai terminar exatamente onde você estava no passado. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se puder se inscrever ou dar um like nesse vídeo, agradeço muito. E a gente se fala na próxima. Um grande abraço e até lá.